O Brasil recebeu ontem uma notícia muito triste que veio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os satélites detectaram uma devastação inusitada na Amazônia, não é? Algo que só acontecia até a década de 90. A última vez que nós tivemos um desempenho pior do que o registrado desse último ano foi em 1998. A perda de mata chegou a 10 mil quilômetros quadrados, é uma área gigantesca. E o índice de devastação aumentou em quase 30%, faltando assim apenas alguns decimais para que esse percentual atingisse 30%. Eu vou conversar agora com o João Paulo Capobianco. O João é um dos maiores ambientalistas do país, ele é biólogo e vai traduzir para a gente o que significa esse dado que, felizmente, dessa vez o governo não refutou, né, como ele costuma fazer, vinha fazendo até aqui. João, muito obrigado pela entrevista. Traduz para a gente aí, que perda é essa? O que significa essa perda de massa verde? Olha, Fábio, obrigado por essa oportunidade de tratar desse assunto super importante. De fato, os dados do INPE, lançados ontem, confirmaram aquilo que já vinha sendo anunciado. Nós tínhamos as informações do DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que é usado para indicar tendências e orientar a fiscalização. Ele não é usado para dimensionar áreas. O dado oficial de área é o PRODES, que veio ontem. E o PRODES veio quase 30%, você falou bem, faltou um pouquinho para 30%, veio 29,5%, acima do que o DETER havia indicando. Lembrando que o DETER ele trouxe aqueles números que o presidente da República refutou de forma cabal. O ministro do Meio Ambiente também refutou, inclusive alegando que era uma manipulação de dados, de que estava a serviço de ONGs, ou seja, toda aquela confusão que a sociedade brasileira assistiu, estarrecida a partir de junho deste ano. Muito bem, agora o dado é oficial. Todos nós já sabíamos, melhor dizendo, todos nós que trabalhamos com dados de desmatamento já esperávamos um valor alto. O que nós não esperávamos, e surpreendeu a todos, foi a inércia do governo. Ou seja, nós tivemos ontem uma cena patética. 2 ministros de Estado, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, anunciando um dado extremamente grave e nenhuma medida para rever o problema, nenhuma ação para conter o problema. Então, nós estamos vendo aí, Fábio, não só um avanço brutal do desmatamento, como também estamos vendo e continuamos a ver uma inércia absolutamente injustificável do governo. Ô, João, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro não esconde ninguém a preferência dele por práticas predatórias. Ele falou outro dia da porra da árvore, do índio, que isso não era o mote do governo, que o mote era o minério. E houve alguns movimentos de grileiros na Amazônia, não se pode chamar de produtores rurais, chamando para um dia do fogo, essa coisa toda. Essa má política ambiental tem responsabilidade sobre esse número ou não? Não, totalmente, não há a menor dúvida. Por que isso? O desmatamento, às vezes as pessoas confundem e acham que o desmatamento que foi lançado agora se refere ao ano passado, mas não é verdade. O desmatamento no Brasil se mede no período de agosto de um ano a julho do outro ano. Ou seja, esse número que nós estamos vendo, ele iniciou a sua contabilização em agosto do ano passado, 2018, e veio até final de julho deste ano. Então, todo o desmatamento que ocorreu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, especialmente março, abril, maio e julho, que é quando nós temos mais desmatamento na Amazônia, são de responsabilidade integral do atual governo. E toda a sinalização que, infelizmente, o governo vem passando é de que não haverá fiscalização, de que não haveria multas. Aliás, lembre-se que o governo anunciou que iria acabar com a indústria da multa. Ora, ele devia acabar com a indústria do desmatamento. Porque se ele acabasse com a indústria do desmatamento, naturalmente acabaria com a, entre aspas, indústria da multa. Então, o que nós estamos vendo aí
é um dado que tem relação direta com o governo atual, isso não há a menor dúvida. Eu queria até mostrar aqui, Fábio, aproveitar a oportunidade para mostrar aqui os dados do INPE, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver. Para o pessoal poder acompanhar. Olha aqui, ó. Isso aqui mostra a evolução do desmatamento no Brasil desde 1988, quando o INPE iniciou esses estudos. Então, nós tivemos 2 picos históricos grandes, em 95 e em 2003. Tivemos uma redução importantíssima de 2005 até 2012. Observem que, olha, nós chegamos em 2012 com o menor índice da história, né, 4.600 km². E depois, gradativamente, o governo começa a perder o controle com o agravamento aqui nos últimos 3 anos, onde você observa que tem um crescimento constante, e aí com a piora muito grande neste último ano. E quando você olha, finalmente, aqui, um outro dado que eu acho interessante mostrar para os nossos ouvintes, é esse dado aqui da evolução proporcional. Observe aqui, ó. Qual que é a diferença, João? Qual é a diferença? Aquele número que eu mostrei antes é o valor absoluto, quilômetros quadrados. Este número é a variação de um ano para o outro. Esse é o percentual. Percentual, variação percentual. Então, observe aqui, ó. Nós tivemos de 2018 para 2019 esse aumento que você falou de 29,5%. Se nós traçarmos uma linha aqui, ó, nós vamos verificar que o último ano que deu um percentual maior foi em 1998, há 20 anos atrás. Ou seja, há 20 anos a Amazônia não assistia um crescimento nessa proporção de quase 30% de um ano para outro no desmatamento naquela região. Além disso, diga, Fábio. Não, pode continuar, depois eu pergunto. E finalmente, para pontuar que este número, ele só tivemos números maiores do que esse em 3 anos na história toda. Em 92, com 25%, desculpa, só tivemos ele 2 vezes. Em 95, quando o crescimento foi exponencial, atingiu 95% de crescimento, e o que eu já falei de 98, com 31,4%. Fora isso, o desmatamento atual é proporcionalmente o maior crescimento da história recente do desmatamento na Amazônia. O que o governo deveria ter feito acompanhando o anúncio dessa tragédia ambiental em que se transformou a devastação da Amazônia, João? Não, o governo deveria ter feito, assim que os dados do DETER passaram a indicar um crescimento do desmatamento, uma projeção de crescimento, isso aí ocorreu a partir de junho. Na verdade, em maio nós já tínhamos números. Junho, isso acendeu a luz amarela. E julho, a luz vermelha. Naquele momento, o governo deveria ter feito o que ele reverter um erro que ele cometeu logo no início do governo. Qual foi o principal erro do governo? Foi o fechamento ou a extinção do Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Este programa foi lançado em 2004 e ele demonstrou um enorme resultado, chegando a 2012, como eu já falei, no menor índice da história da Amazônia. Ou seja, o Brasil, o governo, a sociedade brasileira já provou que é capaz de controlar o desmatamento, possui ferramentas para isso, demonstrou resultados e agora, na realidade, abandonou completamente esse caminho. Isso vem desde 2013, já uma variação muito ruim nas iniciativas de governo, mas agora com um acirramento muito grande que levou a esse pico. Então, resumindo, o governo precisa urgentemente reativar o plano de controle do desmatamento da Amazônia, que é um sistema já consagrado e que basta reiniciá-lo, evidentemente que tem que haver vontade política para que isso de fato funcione. Não basta lançar o plano, é necessário lançar o plano com decisão política de reverter o dano. Agora, na prática, o que significa reativar esse plano, João?
prover novamente os instrumentos de fiscalização, voltar a fazer campanhas de fiscalização, de combate a esse tipo de prática? O que é preciso? Olha, esse plano, Fábio, ele é uma articulação de governo, porque o desmatamento da Amazônia não é uma questão de meio ambiente, é uma questão socioeconômica. O desmatamento é uma consequência. Este plano, ele integrava 13 ministérios: agricultura, desenvolvimento agrário, infraestrutura, economia, justiça, meio ambiente, todos os ministérios importantes na área do desmatamento que podem contribuir para isso, e incluía também todas as agências: Polícia Federal, INCRA, Polícia Federal Rodoviária, Embrapa, IBAMA, todo o conjunto de órgãos de governo. E havia aí um processo de planejamento. Isso que é muito importante, porque o desmatamento é muito dinâmico. Uhum. Ele encontra sempre brechas, toda a ação predatória ela vai caminhando, vai encontrando um mecanismo para se efetivar. E o plano tinha um sistema de acompanhamento mensal, de reuniões de alta cúpula de governo, para identificar os problemas, tomar medidas em tempo real. Ou seja, você recebia os dados do DETER, do INPE, mostrava onde estava havendo vazamento, onde crescia o desmatamento e imediatamente atuava, seja na fiscalização ambiental, seja na fiscalização financeira, que são de fraudes, seja na ação de organização do território, com a demarcação de terras indígenas, criação de unidades de conservação, ou seja, um conjunto enorme de medidas que eram adotadas. E isso tem que ser reativado. Né? Agora, mas esse governo, João, é inimigo de todas essas teses aí que você enumerou. Ele é amigo do madeireiro, é amigo do garimpeiro, enfim, é outra prática, né? Mas a questão é que o Brasil é mais, né, do que o que o governo gosta ou não gosta. Né? Olha, aliás, eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo de hoje uma matéria da Ana Carolina Amaral, que é uma repórter que se especializou em ambientalismo, na cobertura desses problemas, e essa matéria traz informações preocupantes, que a floresta toda corre risco hoje. É verdade isso ou é um pouco de alarmismo aqui? Não é alarmismo. Isso é um dado muito interessante. Até separei aqui uns números para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Olha só, eu até tenho uma prancha aqui que eu acho que ajuda o nosso ouvinte a ver esse dado. Olha só isso aqui, ó, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. É esse dado aqui, ó, só um minutinho. Olha aqui, ó. Isso aqui é o desmatamento todo da Amazônia, né? E tem uma divisão aqui, tem dois números. Esse primeiro número se refere aos dados estimados de desmatamento antes do INPE começar a monitorar ano a ano. Por isso que ele é, de certa forma, aqui uma figura geométrica, ele não varia ano a ano. Uhum. Até 1988, nós tínhamos eliminado da Amazônia, com desmatamento, 360.307 quilômetros quadrados, que equivale a uma Alemanha, aproximadamente. A partir de 1989 até agora, 2019, nós matamos mais 446 mil quilômetros quadrados. Aí é mais uma Alemanha e provavelmente uma Bélgica. É uma Suécia, né? Uhum. E se nós fôssemos trazer essa comparação para o Brasil, nós diríamos que nós temos o desmatamento de toda a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mais São Paulo. Ou seja, toda essa área teria sido uma área de desmatamento total da floresta. Isso significa dizer, Fábio, que nós chegamos a eliminar, agora com esse último número, que foi apresentado ontem, 19,2% da cobertura vegetal da Amazônia. E aí o que ocorre é o seguinte: a Amazônia é um bioma extremamente sensível, e a floresta que lá existe porque tem floresta. Esse que é o grande paradoxo, né? E as pessoas precisam entender isso. A floresta se automantém. A floresta é que permite que você tenha a umidade necessária para que haja aquela enorme diversidade de vida. A própria floresta que garante as chuvas que alimentam aquela floresta e que também alimenta a região sul-sudeste
de alguns países da América do Sul. Nós temos Argentina, Paraguai e Uruguai, que recebem chuvas que vêm e que se formam na Amazônia e que se deslocam para a região sul, quando os ventos que vêm do oceano encontram os Andes e desviam para a região sul. Então, é um complexo de relacionamento e a Amazônia ela exige uma situação de equilíbrio para que ela continue sendo floresta. Se você rompe esse equilíbrio, você começa a verificar uma mudança na floresta, com o que a gente chama de savanização. O que é uma savanização? Na verdade, é a floresta sendo gradativamente substituída pelo cerrado, que já existe no Brasil, uma área muito grande, todos conhecem aí na região centro-oeste e sudeste do Brasil. E onde isso acontece, a mata não é resiliente, depois ela não volta de novo, como acontece, por exemplo, com o bioma do cerrado? Exatamente, ela não volta, porque o equilíbrio da floresta e a umidade tem um peso fundamental nisso, é essencial para que ela existe naquela característica, naquela diversidade. Quando você rompe esse ciclo, quando você torna a floresta menos úmida através de queimada, de desmatamentos, a circulação de ar aumenta na floresta, reduzindo a umidade, essa floresta se torna mais vulnerável. E, ao se tornar mais vulnerável, ela perde a capacidade de evapotranspiração, que é a eliminação de água para a atmosfera, que é muito importante para que haja a chuva naquela região, para que se mantenha as chuvas. Então, é um ciclo extremamente frágil que os estudiosos que trabalham com esse tema há muitos anos estimavam que esse limite estaria na faixa de 40%. Ou seja, se nós atingíssemos um desmatamento de 40%, a floresta entraria no que a gente chama de não retorno. Ela entraria no processo de autodegradação. Só que esses números foram alterados e mudaram com os estudos mais recentes. Os últimos números falam de 20%. Ou seja, com uma alteração de 20% da cobertura florestal, você começa a ter um impacto tão grande na floresta adjacente que você começa a ter uma floresta mais seca que vai se alterando e perdendo as características da floresta amazônica e se tornando no cerrado. E só para... João, desculpa, nós estamos em quanto hoje já? Em que percentual? Nós estamos em 19,2%. Né? Então, estamos perto do ponto de não retorno, é isso? Segundo os estudos mais recentes, entre os maiores líderes nesses estudos é o Carlos Nobre, que é um pesquisador brasileiro de altíssima relevância internacional. Segundo eles, o número seria 20%. Claro que aí é uma variação, né, e ninguém quer pagar para ver, tá certo? Mas os cenários climáticos e o comportamento da floresta em áreas já desmatadas levam a crer que um limite seria na faixa dos 20%. Ou seja, nós estamos no limiar de entrarmos num ciclo de autodegradação da floresta que seria irreversível e nós teríamos, então, o fim da Amazônia num período aí de alguns séculos. Né? Então, essa que é a discussão que está em curso. Né? Ou seja, quer dizer, isso não vai... Porque as pessoas têm assim, uma maneira de enxergar. Muita gente enxerga nesse limite estrito um número absoluto. Não é bem assim, né? Pode variar um pouquinho para mais ou para menos. O fato é que nós estamos muito próximo do ponto de não retorno, chamado coffin corner, o canto do caixão, é isso? Exatamente. Aí funciona uma questão fundamental. Quer dizer, o que você faz diante de todos os indicadores, de todos os estudos que mostram isso? Você pode pagar para ver, né? E verificar se a teoria está correta, né? Ou você age no sentido de garantir uma certa prevenção. Uhum. É isso que está em jogo no Brasil hoje, ou seja, nós corremos o risco, de fato, de chegarmos no ponto de não retorno. Agora, muito importante, Fábio, é o seguinte, todo mundo se assustou com os dados do desmatamento que foram anunciados agora pelo INPE. Uhum. Porém, os dados que já estão registrados pelo DETER, que é esse sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que indica o futuro, as tendências de desmatamento, esses dados de agosto
setembro e outubro, que não estão computados lá no dado de ontem, que foi lançado ontem, são alarmantes. Para você ter uma ideia, se a gente comparar agosto de 2018 com agosto de 2019, os números do DDT foram 223% maiores. Ou seja, 223, 2,5 vezes além do que foi desmatado no mesmo mês do ano passado. Exatamente. Setembro foi 95,9%. Né? E em outubro teve uma redução, mas foi assim mesmo 5,3%. Vou somar, o desmatamento já computado pelo DT nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, que só vão aparecer no ano que vem. Né? E se eu aplicar sobre eles aqueles 29,5% da diferença, sabe, do DT para o PRODES, que a gente viu, eu chegaria a 4.814 quilômetros quadrados que já teriam sido desmatados. Além dos 10 mil quilômetros quadrados? Além dos 10 mil. Além dos 10 mil. Nós teríamos mais 4.814. Ou seja, é uma tragédia de dimensões muito maiores. É uma tragédia, porque, como eu disse, o mais surpreendente de tudo é a inércia. O número é alto, é preocupante. O que deveria estar ocorrendo? Nós deveríamos estar tendo uma ação absolutamente enorme do governo, né? um movimento muito intenso, uma postura muito assertiva para tentar reverter isso. E nós não estamos vendo isso. Ao contrário, nós estamos vendo que o desmatamento continua a crescer, né? E se o governo não agir com muita competência, o que, infelizmente, parece que não vai acontecer, nós teremos um desmatamento em 2019, 20, né, que vai ser lançado em novembro do ano que vem, maior do que este. Então, nós teremos passado, com certeza, a barreira dos 20% de desmatamento acumulado na Amazônia. João, agora, vamos falar de uma coisa, porque essa perspectiva distante, às vezes, faz com que as pessoas não reflitam sobre o risco real que isso representa. Mas nós estamos tendo problemas seguidos. Por exemplo, o Brasil perdeu o bilionário Fundo Amazônia, né? Quer dizer, perde recursos que poderiam ser empregados na reversão desse quadro. O mercado internacional está muito refratário à recepção de alguns produtos nossos aqui, justamente por causa da falta de cuidado ambiental. E nós tivemos aí nos últimos anos desde, enfim, 2015, isso se tornou mais agudo, assim, os nossos produtos começam a ficar fora da pauta de importação de muitos países. Carne animal, existe uma desconfiança com relação à soja transgênica, essa coisa toda. Qual é a síntese desse quadro, na sua opinião? Eu estou dizendo o seguinte, a síntese desse quadro, no curto prazo, o que a gente está perdendo aí? Olha, Fábio, além de estarmos perdendo a maior floresta do planeta, a floresta mais biodiversa, com potenciais que a gente não tem a menor ideia, né, do que em termos de valor, além de estarmos submetendo populações indígenas, extrativistas, quilombolas que lá vivem a uma situação de extrema insegurança, além de estarmos comprometendo o clima, porque os estudos feitos por pesquisadores brasileiros internacionais, liderados inclusive por pessoas que trabalham em instituições de altíssima credibilidade no mundo todo, demonstraram a correlação direta entre chuva na região centro-oeste e sudeste e a Amazônia, isso não há a menor dúvida mais, ou seja, o clima depende da conservação da Amazônia. Então, além de estar perdendo tudo isso, nós hoje estamos numa situação dramática, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. O Brasil ele não é um país que está liberado, do ponto de vista da sua economia, de produtos como carne, soja, frutas. O Brasil ocupa um lugar importantíssimo na exportação. E essa exportação
responde por uma parte importantíssima da balança comercial brasileira. A economia do Brasil depende da produção agropecuária e da exportação, principalmente, porque nós temos que gerar divisas. Então, o que acontece? Quando nós passamos a demonstrar claramente que há uma perda de controle de desmatamento, e o Brasil não consegue demonstrar com clareza que esse desmatamento não está relacionado à produção, isso vai gerar, está gerando já, uma reação muito negativa no exterior. Porque há algo que talvez os nossos dirigentes não avaliem com clareza, mas o consumidor nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, em geral, mesmo no Brasil, ele é cada vez mais exigente. Ele não quer consumir produtos que estejam associados a desmatamento, associados ao trabalho escravo, associados a questões de direitos humanos. E isso gera uma reação muito negativa. Portanto, nós estamos falando de algo que ameaça o Brasil, enquanto biodiversidade, populações locais, indígenas tradicionais, a questão climática, afeta a produção no futuro, mas também afeta os nossos negócios hoje, no presente, né? A reversão disso é uma questão absolutamente fundamental em todos os aspectos. João, agora eu também leio aqui na Folha de São Paulo que há um medo entre os técnicos que trabalham para o governo de assinar relatórios que contêm dados que expõem essa situação. Não é nem de fazer a crítica. E esse medo, na minha visão, é um medo muito bem fundamentado, porque basta ver a reação estapafúrdia que houve aqui quando o INPE, no mês passado, divulgou os dados do DETER, né? E o mês passado, não, 2 ou 3 meses atrás, e o presidente do INPE foi demitido de uma maneira... Foi escorraçado praticamente em praça pública. Disseram que o presidente da República disse que ele tem relação com ONGs, que seria um traidor da pátria, afinal. Então, dá para entender isso. Eu quero saber se isso, na sua experiência de contato com essa área técnica, se você percebe esse medo, esse pavor entre pessoas que deveriam estar assinando livremente documentos que contêm informação factual e que não podem fazer isso temendo uma retaliação do governo. Olha, infelizmente, você tem uma situação no Brasil inédita. Todo governante, para ser bem-sucedido, ele precisa do quê? Ele precisa de pessoas que tenham conhecimento, que avaliem com propriedade, que digam a verdade, que mostrem os problemas, que apresentem os riscos. E nós temos uma situação inédita, porque essas pessoas não têm lugar no atual governo. Você pega o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o próprio IBAMA, você tem ali uma situação dramática, porque as pessoas que são de carreira, são funcionários públicos, muitos deles com doutorado, mestrado, pessoas que foram selecionadas por concurso e não por apadrinhamento. Essas pessoas estão ou desmotivadas, porque não tem prestígio nenhum, a sua contribuição não é considerada, mas também estão com medo mesmo, né? Porque o governo ele parece não ter limites na punição, no revanchismo, na patrulha e no prejuízo das pessoas. O caso do presidente do INPE, que você citou, é um caso absurdo, claro disso, ou seja, o presidente do INPE tinha um mandato com estabilidade. Ele foi indicado por comitê de busca, né, um sistema de identificação de profissionais que exige uma altíssima capacitação técnica comprovada, exige a produção científica documentada, com publicações, etc. Ou seja, é zero de apadrinhamento político, né? E assim mesmo ele foi, como você disse, escorraçado, né? E acabou tendo que deixar a direção do INPE. Então, evidentemente que para pessoas mais jovens, que têm uma carreira pela frente e que apostaram nisso, correr esse tipo de risco não é algo fácil de se encarar, né? Então, é lamentável, mas está acontecendo isso. Ou seja, você tem hoje dois fatores prejudicando tremendamente o avanço do conhecimento nessa área. O desestímulo
e a perseguição. João, da última vez que a gente conversou aqui, a gente falou sobre o petróleo, né, que está sujando as praias do Nordeste, que está chegando já, inclusive, ao Sudeste brasileiro. O governo teve uma ação espivitada, acabou culpando o Bubulina, que era aquele navio grego, que depois, enfim, saiu do foco. Acho que vai custar caro para o Brasil, porque a empresa diz que está disposta a buscar uma reparação pelo prejuízo moral que sofreu. Agora, a impressão que se tem é de que até hoje, né, passado sei lá quantos, talvez 70, 80 dias do início do surgimento, ainda não se tenha ideias claras da origem desse óleo. Eu queria saber de você como é que anda essa questão. Não, essa questão anda muito mal, porque, mais uma vez, houve uma inércia enorme, não houve uma ação efetiva, o governo não implementou o plano de contingência previsto em lei, regulamentado por decreto. Ao contrário, né, o governo desmontou a comissão responsável pela resposta em tempo real ao problema e, com isso, o governo ficou totalmente sem instrumentos, né? Sem capacidade de articular o conjunto do conhecimento disponível no Brasil. Isso é um fato que eu queria chamar a atenção. O Brasil possui uma rede de pesquisadores que estão nas universidades, nos órgãos públicos, alguns inclusive fora do Brasil, que com enorme capacidade para enfrentar questões desse tipo, né? Só que essas pessoas não foram mobilizadas, as instituições não foram mobilizadas, né? Então, demorou muito tempo fazer esse vazamento. Desde o início dos indicativos de que havia um problema sério, foi no final de agosto, até o governo começar a agir, e assim mesmo agindo do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, deixando muito a desejar, demoraram 50, 60 dias. Isso foi fatal, não é? Porque se nós tivéssemos imediatamente, aos primeiros sinais de que havia um vazamento importante, agido com rapidez, mobilizado toda a inteligência disponível no Brasil e fora do Brasil, nós certamente estaríamos hoje numa situação muito mais positiva. E aí, nesse desespero de tentar mostrar que está sendo eficiente, o governo comete erros atrás de erros, certo? Acusa a Venezuela, depois acusa o navio grego, depois não tem mais certeza, cada hora é uma coisa, ou seja, uma tentativa de ocupar o espaço na imprensa de forma totalmente atabalhoada e despreparada. No fundo, Fábio, nós estamos vivendo a consequência de uma gestão pública altamente desqualificada. Isso é algo inédito. Nós podemos discordar de alguns ministros do meio ambiente no passado, podemos até acusar os ministros de terem feito menos do que deveriam, mas nós nunca tivemos uma gestão absolutamente incompetente de pessoas que não conhecem o sistema, não conhecem a máquina pública, não sabem como agir, não sabem. E, pior, não se cercam de pessoas que sabem. Ou seja, nós temos o pior dos mundos. Agora, João, mas será que isso fica, essa qualificação, incompetência, resolve o problema? Porque parece que não é incompetência, parece que é vontade política mesmo, ou seja, a tradução disso, parece que é má fé. Bom, aí você está entrando numa seara que realmente eu acho que cabe a cada um que está nos ouvindo interpretar. Porque se você tem um sistema público que não está funcionando em nenhum caso, né? O desmatamento é um exemplo, as queimadas foram outro exemplo, a questão do vazamento de óleo, outro exemplo, são infindáveis. O fim do Fundo Amazônia foi um caso de incompetência. Claro que você vai me dizer, não, mas é incompetência ou é um objetivo declarado acabar com a gestão ambiental? Bom, porque pode ser até muito competente. Se o objetivo é acabar com o ambientalismo, o governo está nota 10. Né? Olha, eu prefiro acreditar que é incompetência, Fábio, sabe? Que é uma pretensão, uma presunção, né? Que é uma atitude absolutamente inconsequente, né? Porque isso está trazendo consequências negativas para o país.
Nós não estamos falando aqui do prejuízo de alguns projetos, de algumas ONGs, de algumas questões isoladas. Nós estamos falando de grandes problemas, de graves problemas, que não afetam aos ambientalistas, afetam a sociedade brasileira. Então, se nós chegarmos à conclusão que isso é algo premeditado, né, que é algo planejado, nós estamos dizendo que algo que afeta a sociedade brasileira como um todo está sendo premeditado e planejado. Eu prefiro não pensar assim, tá certo? Eu prefiro acreditar que é possível reverter. Aliás, é possível reverter, sim. É possível uma ação muito firme e consistente, baseada na experiência anterior, para reverter esse desmatamento. O Brasil tem condição de fazer isso, já provou que tem. Então, eu prefiro acreditar que ainda nós temos uma chance, porque realmente, se for por essa teoria que você traz, que realmente os fatos são muito favoráveis a ela, aí é bastante desanimador. Que coisa triste. Vamos esperar, porque nós temos 3 anos pela frente desse governo ainda, né? Será que nesse ritmo sobra alguma coisa da Amazônia para os nossos netos verem? Não, vai sobrar sim, né? Vai sobrar da Amazônia para os nossos netos com certeza, porque a Amazônia tem uma dimensão continental. O problema não são os nossos netos, né? O problema são as gerações futuras que virão depois deles. Né? Agora, os netos dos nossos netos. E já para nós mesmos, nem para os nossos netos, para nós mesmos, inclusive, e os nossos netos, nossos filhos e netos, essa perda de valor econômico. Né? O Brasil perde credibilidade, o Brasil perde liderança, o Brasil perde espaço no mercado internacional, né? E isso tudo vai ter consequências, já está tendo consequências hoje. Né? Não demorará, não ocorrerá somente para os nossos netos. Bom, João, então, muito obrigado. Infelizmente, toda a conversa nossa aqui versa sobre uma notícia ruim nessa área, né? Torcendo para que isso... Porque essa onda ruim passe, né? Em algum momento ela vai ter que passar, porque se não for por bem, vai ser por mal. O Brasil vai começar a perder muito espaço no cenário internacional. Com certeza, as reações que a gente tem visto hoje de governos estrangeiros interessados na defesa do patrimônio comum, né? O ar que se respira, a chuva que cai no hemisfério norte, no hemisfério sul, o clima no planeta, tudo isso está na dependência de um pouco mais de atenção e boa vontade desse governo, que não parece ter nenhum respeito pelo clima, né? E pelo meio ambiente.